Bom, eu, como a Lucila, trabalhei muitos anos no mercado corporativo, fui executiva, fui consultora, trabalhei em áreas aí bem difíceis e masculinas. Depois, até por conta de tanto conhecimento prático, eu fiz minhas formações de consultoria de imagem e o meu trabalho está sempre voltado ao autoconhecimento, elevar a autoestima, o empoderamento, ou seja, para que a gente se apodere das ferramentas que nós temos e que podemos usar em nosso favor. Isso mesmo. E eu e a Marli fomos executivas de grandes empresas. Nós duas passamos por várias situações e nós conseguimos perceber, mesmo naquela época, nós conseguimos perceber a importância da imagem. Mas que a imagem não era tudo. Não adianta só me colocar bonita, passar uma maquiagem, pôr um cabelo bonito, porque, como ela mesmo diz, quando a gente abre a boca, o outro sabe exatamente quem a gente é. Então, para que isso aconteça de uma forma relevante, para que isso aconteça de uma forma coerente entre o que eu penso, o que eu sou, o que eu quero da minha vida, né? Qual é o meu propósito? Eu preciso primeiro olhar para dentro, para depois olhar para fora. Porque tem um ditado que diz: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E é muito assim: se eu tiver por dentro Pão estragado, dolorido. vai ficar igual. Não é, Marli? Hoje, tudo que nós somos vem da nossa vivência, do que nós passamos nossa vida, nos caminhos que a gente teve, das experiências e das lembranças. Isso tudo é que forma a nossa essência, que forma a nossa forma de ser e de pensar. Então, nós criamos um projeto, eu e a Mali, que é Ser Você Não Sai de Moda. Nós criamos isso lá em 2018, justamente que era para trazer o autoconhecimento para as mulheres em geral, né? O autoconhecimento, trabalhar a autoestima das mulheres e trazer nisso um empoderamento. A partir do momento que eu conheço quem eu sou, minhas limitações, que eu conheço quais são as minhas habilidades, que eu conheço quem de fato eu sou lá dentro, aí passando pelo momento da autoestima, que a autoestima tem alguns pilares, mas o principal dela, como o próprio nome diz, a autoestima é autocuidado, né? Eu me autoestimar, eu ter um autocuidado comigo. Então, essa autoestima é que ela percorre e traz para a gente sentimentos e emoções que algumas vezes nós nem sabemos porque não estão conscientes para que a gente possa lidar com eles. Então, é muito importante ter o nosso autoconhecimento, é muito importante trabalhar a nossa autoestima. E eu vou dar uma dica para vocês. A autoestima, normalmente, as pessoas dizem, ter uma alta autoestima é o melhor dos mundos. E o que a gente vê muito por aí é uma baixa autoestima. E eu vou dizer uma coisa: é tão complicado uma baixa autoestima como uma autoestima. A baixa autoestima deixa a gente inseguro, a gente se culpa, a gente se critica, a gente se menospreza. Tem uma série de ações e reações. Agora, a alta autoestima, a pessoa acha que ela é a última bolacha do pacote, sabe como é que é? E quando ela começa a se sentir assim, ela se coloca até superior com relação às outras pessoas, e nesse sentido, ela pode até perder o caminho, o rumo dela. Ela pode se perder disso, e às vezes até pisando um pouco em cima do outro. Então a questão não é a autoestima nem baixa estima, é a boa estima. Porque entre uma e outra tem a boa, e é aí que a gente precisa trabalhar. E é só com o autoconhecimento que a gente consegue trabalhar tudo isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a baixa estima é considerada que mais ou menos uns 15% da população é que tem essa situação da baixa estima. Agora, existe uma outra autoestima que é pouco falada e que pega por volta de 50 a 55% das pessoas, que é a autoestima frágil.
A autoestima frágil, ela acaba nos deixando em situações muitas vezes complicadas, porque eu acabo querendo agradar os outros demais. Eu acabo tendo, eu com uma autoestima frágil, acabo sendo dependente emocionalmente de outras pessoas. Eu acabo fazendo muito porque eu não sei dizer não. Então, tem uma série de fatores que trabalham aí, não de uma forma positiva, com a autoestima frágil. Então, o que eu recomendo para as pessoas é ter uma autoestima boa, que chegue exatamente aí no meio do caminho. E para isso, a gente precisa ir atrás, investigar. Sabe como ser um Sherlock Holmes de nós mesmos? É mais ou menos isso. Sejamos um Sherlock Holmes de nós mesmos. São assuntos que são delicados, que algumas vezes a gente nem quer tocar por causa do medo, e o medo, tudo bem ter medo. A questão não é ter medo, a questão é o que eu faço com esse meu medo, como é que eu lido com o meu medo. Ter medo todo mundo tem, inclusive nesse momento agora que a gente vive, esse momento que nós estamos passando no mundo, todo mundo está com medo. Eu estou com medo, você está com medo, está todo mundo. Mas isso não tem a menor relevância quando eu começo a entender esse meu medo e saber como lidar. E isso tem tudo a ver com Ser Você Não Sai de Moda, que é esse projeto que eu desenvolvi com a Marli Opsi em 2018, para trabalhar essas situações, empoderar as pessoas para que elas sigam a vida delas e sigam de uma forma tranquila, que o bem-estar dela seja a coisa mais importante, tendo essa noção do que acontece com ela. Eu vou até ler para vocês um resumo que a gente acabou fazendo sobre o Ser Líder Não é por Acaso, que é muito legal. Que é o seguinte, é um programa voltado ao autoconhecimento, autoestima e empoderamento, sobre escolhas e estilo pessoal, tanto social como profissional. E é sobre descobrirmos nossa essência e aonde entra o nosso poder da imagem. E eu estava conversando com a Marli e a gente tocou num assunto que hoje chama-se diversidade. A diversidade é o tema que está em questão, e a diversidade ela se dá por diversas formas. Ela se dá desde a questão das gerações, como a gente diz, das pessoas de classes diferentes, por minorias, e assim vai. A diversidade ela é bastante ampla. Mas a gente estava falando mesmo da diversidade das mulheres, da forma que elas colocam a sua imagem pessoal. E isso, para algumas, parece que não tem importância nenhuma. Parece que a imagem, tudo bem, as pessoas precisam me aceitar do jeito que eu sou e eu não preciso fazer nada. Esse negócio de pôr uma maquiagem, de se arrumar, é uma grande bobagem, porque eu preciso ser aceita do jeito que eu sou. Em parte, isso é verdade. Desde que você saiba se posicionar, desde que você saiba se colocar. E a gente tem também um outro lado, que é desse paradoxo, que a gente tem algumas pessoas que elas estão ainda muito vinculadas eu vou dizer, ao mundo estético, vai? Aonde tudo é muito importante na imagem pessoal. E aí tem várias influencers trabalhando com isso nas mídias sociais, nas redes sociais. E essas pessoas, às vezes, elas acabam sendo ou ficando mais ligadas e ficando mais preocupadas com a imagem delas. Então, é a maquiagem, é uma cirurgia de estética, é alguma coisa nesse sentido. E eu estava falando com eles daquele paradoxo que a gente conversou sobre a questão justamente da mulher, que ela quer ser aceita do jeito que ela é, portanto, ela não acha que não tem necessidade de se arrumar e de olhar para a imagem dela por fora também. E para aquela mulher que, ao contrário, né, que ela é tão trabalhada na imagem dela que, às vezes, ela não consegue nem dizer o que ela tem por dentro. Então, isso fica uma situação bem ambígua. E a gente conversou bastante sobre isso, né, Maria? E a gente falou, bom, os dois são importantes. Ser aceita como eu sou é muito importante. Agora, o visual, a imagem, também é muito importante. E a gente sabe disso.
só para pegar uma carona para você aí começar a falar, que eu já estou falando bastante. Olha, a Luísa está aí também, que eu já estou falando bastante. Quando a gente fala deste assunto, ou quando a gente fala da imagem, existe um ponto que é muito importante, que deve ser levado em conta, que é o julgamento. O ser humano, ele julga. Ele acorda, ele julga. Ele julga por quê? Porque ele julga baseado nos valores dele, no que é importante para ele. Ele julga. Então, o que acontece quando a gente fala da imagem da pessoa? Eu acabo julgando o outro quando o outro não está de acordo com o que eu acho que é importante. Se eu acho que é muito importante ter uma imagem caricaturada e toda pronta, eu já vou julgar aquela que vem dizendo que eu preciso ser aceita do jeito que eu sou. E ao contrário também, aquela que vem com a quero ser vista como eu sou e quero ser aceita, ela também não aceita aquela outra pessoa que já está mais pronta e produzida. Então, isso tudo é questão de quanto é importante para a gente os nossos valores e quanto é importante para a gente olhar para o outro e entender o outro. São pontos muito importantes. E essa parte da imagem, ela vem muito lá de dentro. O que você acha disso, Mali, que eu estou comentando sobre o julgamento? Como é que funciona isso? Vamos lá, eu acho que você falou sobre várias questões, né? Primeiro, o ser humano, uma das necessidades básicas dele é pertencer. E pertencer é ser aceito num grupo, qualquer que seja ele, seja social, familiar, profissional. Em menos de 30 segundos, o nosso inconsciente forma uma imagem da pessoa e julga mais de 10 itens, como grau de instrução, sucesso, se a pessoa é legal ou não, enfim, são muitos quesitos que, mesmo a gente não querendo, batendo o olho na pessoa, a gente forma essa opinião. Não deixa de ser um julgamento. Existe uma outra questão também, que é a autocrítica. As pessoas costumam ser cruéis com si mesmas, né? Tanto que no workshop que eu faço, eu peço para a pessoa elencar 3 qualidades e 3 defeitos de si mesma. 3 qualidades e 3 defeitos do amigo. Invariavelmente, as pessoas conseguem citar ali 3 defeitos muito rapidamente. E com muita dificuldade elencam 3 qualidades. E mais rapidamente ainda, ela consegue elencar qualidades e defeitos do amigo. Então, o que acontece? Primeiro que a gente distorce o que a gente está vendo. Ou porque não gosta, ou porque a mídia está mostrando uma outra coisa e a gente quer ser o que a mídia está. E outra é essa extensão. Outra São desses parâmetros de eu quero ser qualquer coisa e o outro me aceita, ou eu quero ser modelo, eu quero ser top model e quero seguir aqueles vídeos todos de super maquiagem e tudo mais. A gente está num momento muito difícil de encontrar um equilíbrio, né? De olhar para a gente com sinceridade, com acolhimento, com julgamento. E eu acho também que uma das coisas que a gente conversou, que é sobre propósito de vida. Então, eu vou me arrumar para quê? E a gente está vendo muito isso na pandemia. Para que eu vou me arrumar? Eu fico dentro de casa. Mas e o teu espelho? Diz o que quando você olha para ele? A sua imagem tá boa? Tô com cara de dona de casa, aí eu tenho que fazer uma live. Ai, que saco, vou ter que me arrumar. Claro que vai ter que se arrumar. Porque a gente não come um prato só pelo sabor. A gente come primeiro pelos olhos. Exato. Muito legal isso que você está falando. É bem bacana isso que você está falando e eu me lembrei de 2 coisas com esse seu comentário. A primeira eu acho que até cheguei a comentar. Eu não estou te ouvindo, tá, Lu?
Não está saindo som? Estão me escutando? Acho que está com delay. Acho que é o delay. Eu não Duas situações que acontecem. tô te ouvindo. Agora eu ouvi, agora eu tô ouvindo bem. As situações são... lá no começo da pandemia, eu lembro que eu estava fazendo uma reunião online no Zoom, aquele mundaréu de gente e tal, aí vira uma pessoa e fala, posso pedir uma coisa? Eu falei, claro, pode pedir o que quiser, né? A gente nem sabe, claro. E aí essa pessoa virou e falou, eu queria que todo mundo levantasse, porque eu queria saber como que está todo mundo vestido. E é lógico que estava todo mundo da cintura para cima, estava ok, né? Lembra, o Jornal Nacional antes era assim, né? Só ficava a parte de cima. E a parte de baixo estava todo mundo de pijama, né? Porque estava todo mundo em casa, que é uma situação completamente normal. Mas o que a gente precisa perceber, o que a gente precisa entender é que essa situação, ela precisa ser tratada, né? Tudo que a gente faz com carinho, que a gente faz com amor, ele é muito diferente. A energia acontece através disso. A gente mostra, inclusive, a nossa energia através do nosso visual. E é comum agora, nesse momento que a gente vive de pandemia, ter alguns abalos. Todo mundo está abalado. Não é... Eu diria, eu estaria mentindo se eu dissesse, tá todo mundo super feliz e eu consigo tirar de letra. Não, tem dia que eu não consigo tirar de letra. Tem dia que eu consigo tirar de letra. A questão é de como é que eu vou lidar com tudo isso esse tempo todo. E a outra coisa que eu me lembrei, quando você começou a falar das qualidades e dos defeitos que eu acho meu e dos outros, eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando com uma coach, uma pessoa, era uma mulher, e ela, no meio do assunto, trouxe lá o assunto dela, que era ela queria um namorado, queria casar, etc, etc, qualquer coisa do gênero. Eu falei, legal, então eu fui trabalhar com ela essa percepção. E aí eu falei, o que você gostaria de ter nessa outra pessoa? E ela, não é brincadeira, ela pôs uma lista deste tamanho. Devia ter uns 20 itens que era para ela importante naquela outra pessoa. Eu falei, olha que ótimo. Então você quer uma pessoa assim, legal. Agora vamos olhar as suas qualidades e vamos ver se você tem todas essas qualidades. O que acontece? Acontece que nós, às vezes, exigimos demais dos outros, quando a gente entra para esse momento de julgamento, mas a gente exige que o outro esteja bem, que o outro esteja assim, assim, sabe? E aí a gente coloca um monte de solicitações e exigências que a gente quer e não se olha. E a gente não olha para nós mesmos e falamos, peraí, será que eu também estou assim? Será que eu tenho tudo isso? Isso é muito questionável. E quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de empoderamento, que é isso que a gente trabalha no Ser Você Não É Por Acaso, é justamente são momentos de reflexão, que são momentos que às vezes não são tão fáceis da gente olhar para eles, mas que fazem uma diferença enorme. Nós não fomos criados para ter esse olhar. Ninguém, nós não fomos criados para a gente identificar na gente quais são as nossas limitações, identificar quais são as nossas habilidades, no que a gente é boa. Tanto que, quando você pergunta para alguém quando é boa, como você disse, a pessoa tem dificuldade de achar com ela algo que seja esplendoroso. E nós temos. O que precisa ficar claro é o seguinte, eu não sou esplendorosa em tudo. Eu sou boa em muitas coisas, mas não é em tudo. E eu tenho dificuldade em muitas coisas. E na hora que existe uma relação, ou que existe uma conversa, onde a gente busca essa informação, é natural, a gente tem vergonha. Vergonha de dizer no que a gente é bom. E quando alguém fala pra gente, nossa, você é o máximo, sei lá, você tira de letra uma apresentação, vamos supor. Eu falo, ai, não, imagina, que isso, obrigada, não. Não, é assim, você é boa, acabou, ótimo. Aceita, guarda isso para você e use isso da melhor forma possível. Então, as pessoas, elas precisam ficar mais atentas a elas mesmas, né? As questões delas, internas. E só para fechar isso, e deixo agora a Marli falar, porque a gente sabe que senão eu fico só falando, ou ela só fica falando, porque a gente é assim, faz sempre. A gente fala muito. A gente, quando fala da autoestima, precisa se lembrar
lá da nossa infância, porque muita coisa veio lá da nossa infância, a gente guardou inconscientemente, não lidou com isso, e hoje traz um resquício disso, que me incomoda, que não me deixa bem, e eu acabo trazendo essa informação. Um exemplo assim, se lá na minha infância, por exemplo, eu aprendi que a imagem era a coisa mais importante, muito mais importante eu ter uma imagem diferente, boa, do que exatamente o que eu penso que eu sou, eu posso trazer isso até hoje. E inconscientemente eu quero me expor dessa forma para as pessoas, dando mais importância para a minha imagem do que para o meu propósito e meu interior. E a Marli trabalha muito bem isso, ela traz muito bem essa parte, né, da gente trabalhar o de dentro para fora. Nós trabalhamos juntas muito bem, nós duas, nós trabalhamos o interior muito bem, e a Marli traz ainda para completar, para complementar essa parte exterior. Então, eu queria que a Marli falasse um pouquinho sobre isso também. Então, Lucila, acho que você trouxe uma questão importante, que são os padrões que a gente traz do nosso aprendizado de vida, né? Nós vivemos num país, eu acho que isso veio muito do catolicismo, que é pecado ser rico, você não pode ter orgulho do que você é melhor você ser simples para não aparecer. Então, todas essas coisas em geral, principalmente da nossa geração, para os mais velhos, né? Hoje em dia, felizmente, a gente procura empoderar os nossos filhos da melhor forma possível, né? A gente procura ensiná-los a usar o que eles têm de melhor e serem felizes com aquilo que eles têm de bom, né? Então, a gente chegou na fase adulta, a gente começou a enfrentar muito menos ferramentas do que existem hoje, e com essa dualidade dentro de si. Então, poxa, se alguém falar que eu estou bonita, eu simplesmente tenho que agradecer. Muito obrigada, né? Você é uma excelente apresentadora. Puxa, muito obrigada, né? E, às vezes, até colocar aquele recurso à disposição dos outros. E a gente fica com medo. O que eu falo? Não, imagina. São seus olhos. E, na verdade, quando você está bem com você e você está radiante, porque a gente emana a luz de dentro para fora, você de fato vai chamar a atenção por um conjunto bonito. É um bonito harmonioso, porque é um bonito você. Não é uma fantasia que você colocou, saiu desfilando por aí e estão te chamando de louco, né? Ou engessar uma pessoa numa roupa ali, um terninho, uma camisa e tudo mais, se é uma pessoa da área de criação, da área artística. Então, assim, a ideia do autoconhecimento e de ter uma imagem adequada é justamente isso. Poxa, eu tenho uma meta, eu sou uma pessoa mais informal, eu trabalho no mercado, sei lá, de marketing, por exemplo, que é um mercado que geralmente tem muito mais flexibilidade no vestir, só que eu estou assumindo uma posição de mais responsabilidades, eu vou lidar agora com clientes. O que eu faço? Eu saio da bermuda e tênis e vou para o terno, né? Eu saio ali do meu vestidinho com tênis e vou para o terninho, ou eu acho um meio termo? Como é que eu acho esse meio termo? Então, isso, né, esse trabalho de dentro para fora, é justamente para entender o momento da pessoa, as vivências da pessoa, o que ela almeja, para onde ela está olhando e como ela quer ou precisa se apresentar para esses novos desafios, né? Entre você escolher entre dois funcionários com o mesmo conteúdo técnico, entre você escolher entre um que demonstra autoconfiança, uma pessoa com muita iniciativa e tudo mais, versus uma pessoa mais retraída,
com um estilo um pouco mais romântico, mais delicado, você vai escolher a pessoa que traz essa agressividade que é necessária para aquela posição. Então, assim, existe muita confusão na questão da imagem, né? Eu uso até pouco a questão do estilo, né? Porque a imagem ela é um conjunto de coisas que nós somos, inclusive o nosso estilo. Mas o estilo, ele às vezes remete para stylist, que é uma das etapas que seria te colocar, né, dar um banho de loja, te vestir naquilo que você já entendeu o propósito. E eu gosto muito mais de trabalhar essa coisa individual, essa coisa de dentro para fora, um trabalho a quatro mãos, e ver a pessoa, de fato, se apoderar, né, do que ela tem. Isso é o empoderamento. Não é nada além do que você conhecer o que você tem, teus recursos e usá-los da melhor forma possível. Né? Fazer as pazes com o espelho. Olhar no espelho e se ver. É muito legal. Sabe por quê? Se você estava falando, eu estava aqui refletindo. Hoje eu sou mentora e coach de líderes. Mas eu fui executiva de marketing quase 30 anos na minha vida. E aquela executiva que a gente anda, né? De tailleur, eu andava de tailleur, de meia fina na época, e era a roupa que cabia para aquela posição que eu tinha. Eu trabalhava em empresas grandes e multinacionais, então cabia para aquela minha posição, era esperado até, e, de certa forma, eu trabalhei sempre muito no... Vamos combinar que o mundo corporativo, ele é de homens, né? Nós estamos chegando agora devagar. Então, inclusive, este posicionamento da roupa e da imagem que você tem é muito importante quando você está numa grande empresa, porque isso faz muita diferença e isso te traz o respeito, isso te traz credibilidade. Ok, eu trabalhava naquele momento, e inclusive naquele momento, quem me vestia, quem me colocava e me punha a minha imagem era a Rita, que está aqui com a gente, que é a Rita Fernandes. É ela que trazia as roupas para mim, ela tá aí. Aqui fica ótimo, e era perfeito, porque para aquele momento eu precisava daquele estilo e daquela roupa, e me cabia bem, e eu ficava confortável nelas. Mas né? Eu trabalhei anos no mundo corporativo, saí, aliás, antes de sair do mundo corporativo, eu fui viver, eu morei 5 anos em Vila Velha, no Espírito Santo, e todas as roupas que eu tinha, eu dei, porque era impossível em Vila Velha colocar aquele tailleur, aquela meia fina, aquele escarpão. Para mim era impossível, indo de São Paulo para lá, era impossível. Olha a Rita aí, a Lux Look. Era a Rita que me vestia, que a Rita... Ela é assim, a Rita é dessas pessoas que a gente fala de olhou para você, ela sabe o seu gosto, o seu estilo, porque ela olha dentro de você e ela consegue identificar. E ela fazia isso muito bem comigo naquela época. Saí daqui de São Paulo, fui morar no Espírito Santo, aquelas roupas não serviam mais. Então eu tive que mudar o meu guarda-roupa para me adaptar à situação que eu estava, mas não deixando a minha imagem diferente. Por quê? Porque eu estava em grandes empresas lá também, eu viajava muito para o exterior e eu tinha que ter uma credibilidade e um respeito. Muito bem, saí do mundo corporativo. Eu vim para o mundo agora, que sou autônoma, então eu vim para este mundo. Eu não preciso mais, para mim, eu não preciso mais estar com aquelas roupas que eram taieira, muito blazers e saias, etc. Eu hoje me visto e tenho uma imagem diferente e confortável. Então, onde eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar era o conforto. Eu só vou estar confortável na minha imagem como um todo, na maquiagem, no cabelo e na roupa, se eu estiver dentro do meu propósito. Se eu estiver de acordo com aquilo que eu realmente decidi para a minha vida. Nada vai adiantar me colocar uma roupa que não tem o meu estilo, que não tem e não tem a ver com o meu propósito. Então, é muito disso que você falou. Dos padrões que existem na sociedade, existe, a gente não pode negar isso,
E hoje a gente sabe que as mídias fazem um padrão diferenciado, né? E as meninas, e as jovens empreendedoras, e as jovens profissionais executivas, elas acabam entrando nesse caminho sem saber o que elas querem, sem saber exatamente como elas querem ser. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar de fora, congruente com o que eu tenho internamente. Tem aí uma forma até de a gente relacionar isso que chama ecológico, né? O que está ecológico é o que está integrado. E nós somos seres integrados, né? O nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir é integrado. Não existe aquela coisa, eu sou uma coisa aqui, sou uma coisa ali. Nós somos seres integrados e quando nós estamos ecológicos, nós estamos congruentes do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente demonstra para as pessoas, né? A gente expõe, aí sim nós estamos confortáveis. E esse conforto, como você disse, emana na energia que eu passo para as pessoas. Esse conforto, Lucila, chama-se adequação. Perfeito. Quantas vezes nós não fomos num casamento de longo e estava todo mundo de curto? Aí no próximo você falou, eu vou de curto, porque acho que é a moda. Chega lá, tá todo mundo de longo. Quem nunca, né? Quem nunca, exatamente. Então, qual é a primeira coisa que te acontece? É o sentimento de inadequação. E aí você fica se culpando. Ah, é porque não prestei atenção. Ah, porque eu fui por impulso. Ah, é porque... Enfim. E, na verdade, toda imagem, ela é planejada. A gente fala bastante de planejamento de imagem. Então, como é que eu planejo a minha imagem? Você vai a um casamento e você é uma convidada, você é distante dos noivos, você não é a convidada importante, vamos dizer assim, ok você estar inadequado. Porque, eventualmente, você nem vai ser muito notada e você já sabia disso e você vai e está tudo certo. Eu vou com o vestido que eu tenho, eu não quero gastar, eu vou assim. Mas quando você é uma madrinha, por exemplo, ou você é prima da noiva, e você vai de uma forma inadequada, isso, inclusive, é um desrespeito ao anfitrião. Porque provavelmente ele disse qual era o código. Se era social, se não era. Era uma pessoa que você tinha a oportunidade de perguntar como é que as pessoas vão, como é que a sua outra prima vai. E, de repente, você vai de qualquer jeito. O que você está dizendo para aquela pessoa? Ó, eu vim, tá? Você me convidou, obrigada. Você não está na energia daquela pessoa, daquele lugar, daquele ambiente social. E o ambiente profissional é a mesma coisa. Hoje, já de algum tempo para cá, os ambientes, mesmo corporativos, eles estão mais informais. Com a pandemia, isso se intensificou. Mas, mesmo assim, existem códigos. Se você vai atender um cliente, você não vai com uma calça jeans furada, rasgada. É bonita, está na moda, você ficou sexy, maravilhosa naquela calça, mas não é o esperado para aquele evento. O mercado financeiro, por exemplo, é um mercado muito formal ainda. É um mercado que preza demais as hierarquias, que avalia a pessoa como ela se apresenta. Inclusive, existem os Faria Limers, não sei se você está familiarizada com esse termo, mas é aquele monte de homem do mercado financeiro que sai de paletó para almoçar e tal. Então, assim, se eu quero ser Faria Limer, eu tenho que saber o que os Faria Limers usam. Porque eu quero ser aceita, eu quero estar adequada. Então, assim, é só a imagem que conta? Claro que não. Se você tiver uma imagem sensacional e abriu a boca e não tem conteúdo, aí não tem milagre. Mas você tem muito conteúdo.
e você causa uma impressão ruim, o teu tá menos de 50% do que você está falando. Que ele antipatizou com você de cara, ele não sabe nem por quê. Pode ser um Isso batom vermelho muito agressivo. Isso reflete no seu trabalho, reflete no seu dia, reflete na sua profissão, reflete na sua carreira. Você está falando isso e me veio aqui à cabeça duas situações que eu me lembrei agora. Numa determinada ocasião, eu trabalhava com uma empresa internacional aí de intercâmbio, escolas internacionais, e eu tinha um grupo de meninas atendentes que faziam o atendimento ao público, né? Que faziam a venda, tal, e era sempre lá, atendimento ao público, tal. E eu me lembro de um dia em que uma dessas moças, né, chegou com uma blusinha de, como que diz, ombro só. Eu levei um susto, e eu realmente levei um susto, nós estamos falando isso daí de 15, 18 anos atrás. Eu levei um susto, eu falei, nossa, mas como que eu posso lidar com essa situação? E aí até pedi para ela que colocasse uma camiseta da empresa, logicamente que ela detestou, porque estava o logo da empresa, ela detestou, achou um horror. Mas por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque nós precisamos dar atenção, mas mais que isso, nós precisamos querer aprender sobre isso. Esta Sim, menina, naquele momento, ela era jovem, ela tinha 20 e poucos anos, ela não sabia que ela tinha um código, ela não sabia que não podia se portar daquela forma, ela não sabia algumas regras que a gente chama de ética, né? A ética é um conjunto de normas sim. estabelecido por uma sociedade e por um grupo, por uma comunidade. Ela não tinha esse conhecimento. Então, nós precisamos também entender, quando nós estamos falando, agora eu estou falando tanto eu como gestora e eu como a funcionária, a colaboradora, existe um papel que diz, eu não sei. Eu não sei, mas eu vou procurar saber. E isso não aconteceu uma vez só. Aconteceram outras vezes, em outras empresas que eu estava, mas quando eu parava e prestava atenção, eu falava, essa pessoa não sabe. Então, eu preciso ajudar, eu preciso que ela entenda como que é e como funciona e, mais importante, o que isso vai denegrir a imagem dela. O que isso vai fazer com que Sim, ela perca respeito, com que ela perca a credibilidade. Então, a gente precisa também lembrar que existe esse outro lado. Então, é importante. Por quê? Porque quem foi ali naquela situação, quem foi ali foi comprar uma viagem, foi comprar um intercâmbio, não vai olhar para ela. Aliás, ali, como você disse, a pessoa menos importante ali é ela. O que é importante é o produto que ela está comprando, o serviço, tanto faz. Mas, se ela tiver muito destoante, com certeza ela vai chamar a atenção e vai até tirar a atenção daquele negócio que eu estou fazendo, daquele assunto, daquele projeto, qualquer coisa que seja nesse sentido. Diga. então, Lucila, nesse exemplo, né, eu acho que foi ótimo, eu quero trazer algumas coisas. Então, primeiro, se você está com uma blusa de ombro só, ou uma blusa de alcinha decotada, além de você distrair um homem, por exemplo, ele pode ficar distraído com aquilo, não prestar atenção, mas você passa uma imagem de não seriedade. E aí o que acontece, por exemplo, com um cliente de viagem? Ele pode não confiar no que ela está propondo, porque ele pode achar que ele está propondo para ela ir a lugares com aquele perfil. E aí talvez ele recorra a outra agência ou eventualmente queira falar com o gerente dela para certificar que o que ela falou é sério, vai atendê-lo. Outra coisa, e agora trazendo para os dias de hoje, nós estamos num mundo muito cheio de mimimi. A gente está muito longe de chegar numa sociedade equilibrada em relação a uma série de questões. Então, o que acontece? Se você chama um funcionário
e diz para ele, olha, troca a blusinha, que não tá bacana, ele pode te processar por assédio moral. Então, como é que eu digo como as pessoas devem se vestir? Eu acho que você deve lembrar, 30 anos atrás, a IBM tinha um famoso livro lá, um código de vestimenta e tudo mais. A gente faz um trabalho corporativo com a empresa de definição de como ela quer ser representada, como ela gostaria que os funcionários se apresentassem, se vestissem, qual é o limite que você tem, até onde você fala, por exemplo, em público pela empresa, uma série de coisas. E a gente cria um guia. A gente cria um dress code para aquela empresa. E quando a pessoa chega, ela recebe todo aquele material, o Welcome Kit, e no Welcome Kit vem o dress code, que vai ser atualizado de tempos em tempos, porque tudo muda, o próprio jeito da empresa, a personalidade da empresa muda. Agora, quando você está representando outrem, né? Você está representando uma empresa, ou você está representando outra pessoa, ali existe você, mas ali existe o DNA de quem você está representando. Eu tenho o meu DNA, mas eu tenho que representar o DNA da minha empresa. E eu tenho que dizer para os meus times, para o meu time, enfim, que é daquele modo que a empresa quer. E aí entra essa delicadeza de até onde eu posso chamar a atenção de um funcionário num certo quesito. Né? E indo além, a gente está falando de higiene, de excesso de perfume, roupas chamativas, né? Sexys, enfim. E aí, onde é que a gente entra para ajudar? Pode ser um apoio individual, né, de fazer essa pessoa entender por onde ela vai para se adequar, ou pode ser uma orientação geral, onde você não dá nomes aos bois, mas você consegue, de alguma forma, passar para aquela equipe ou aquelas equipes o que é esperado delas, porque normalmente não é dito. E aí a gente fica contando com bom senso. E quando a gente fala de uma empresa, a gente está falando de gente, né? Uma empresa existe, então eu tenho um tratado que eu digo normalmente o seguinte: a empresa existe para dar lucro, senão ela não existia, ela existe para faturar e dar lucro. Beleza, só que a empresa é feita de gente, né? E essa gente, se a gente não olhar para essas gentes, a empresa não vai ter lá a produtividade que ela precisa lá na frente e o lucro dela. E quando você trouxe isso, também me lembrou uma outra situação. Eu fui, uma determinada ocasião, eu fui para Camaçari. Fui dar um treinamento numa grande empresa automobilística de lá. E foi tão interessante porque eu já estava com a minha mala pronta e, para minha sorte, a pessoa do RH me ligou lá na noite mesmo anterior, que eu ia pegar o voo, e me perguntou da minha mala. Eu achei tão estranho isso, eu nunca tinha passado por isso, né? E eu contei para ela, falou, mas como que é o seu estilo, como é que você vai vir? Eu falei, olha, normalmente eu dou treinamento de vestido, de saia, etc. Ainda por cima pensando em Camaçari, né? Então é mais calor ainda. E ela chegou para mim e falou, olha, não pode. Aqui você precisa vir com blusa com manga pela metade aqui no braço, calça comprida e sapato fechado. Eu achei a coisa mais estranha do mundo, porque eu estava indo para um lugar que tinha um calor danado e não entendi. Mas ok, fiz exatamente o que ela pediu e fomos lá. E no decorrer do treinamento, um dia eu perguntei que aquilo estava realmente me incomodando e eu estava achando muito estranho. Eu falei, por que você me disse que eu tinha que vir assim? Porque não é o meu estilo de dar treinamentos, workshops, etc. E ela me trouxe exatamente isso que você está falando. Ela falou, sabe o que acontece? Aqui na planta, na fábrica, tem muitos homens. A grande maioria está lá na fábrica. E na parte administrativa tem muitas mulheres. Só que as mulheres, por causa do calor, não sabem aqui a adequação das roupas. E elas acabam vindo com roupas
que não são certas para esse tipo de coisa. Então, eu precisei fazer este tipo de dress code, e, na verdade, ficou, coitadas, ficou horroroso, porque elas punham uma calça jeans e uma camisa de sarja, uma coisa assim, que era todo mundo igual ali, por conta de algumas que não queriam se adequar. Então, quando a gente fala dessa adequação, quando a gente fala que a gente precisa estar assim, isso vale para tudo. Isso vale para serviço, isso vale para trabalho administrativo, para executivo, para tudo. Porque o julgamento acontece. Como você disse anteriormente, se eu vou representar, eu achei lindo que você falou, outrem, ou seja, se eu vou representar a minha empresa, eu preciso estar adequada a isso. Para a minha credibilidade, para a minha seriedade, eu preciso ter esse respeito e preciso me colocar de alguma forma. Então, é muito importante. A gente falou lá no começo muito sobre o interior, ou lá dentro, qual a importância de eu saber, de me conhecer, do meu autoconhecimento, qual é a importância de eu estar de acordo e alinhada com a minha autoestima e procurar melhorar a minha autoestima sempre, e aí sim para o empoderamento. Nós falamos isso lá no começo. Agora a gente está trazendo a questão realmente da imagem e da vestimenta, ou do dress code, que nós precisamos ter dentro de uma empresa. Mas você trouxe também o assunto do social, né? Se eu vou inadequada em alguma situação, algum evento, o que quer que seja, social, eu também vou ser julgada. E eu vou me aproximar ou não das outras pessoas muito pelo julgamento delas a partir daí, né? E tem um ditado que diz: a primeira impressão é que fica. E é verdade. Sim. Pois, para eu trabalhar isso, para eu mudar essa impressão, para eu trazer aquilo que estava lá dentro, que não está, o meu externo não está representando o que eu tinha lá dentro, é muito mais desafiador, é muito mais dificultoso, eu poderia dizer assim, do que eu já me trazer com esse propósito. Então, quando a gente fala do nosso projeto, né, e da construção que a gente faz, porque eu diria que é uma construção mesmo, aonde a gente começa trabalhando a base, né, a fundação das pessoas e a base das pessoas, para depois construir toda essa autoestima dela, para ela se sentir bem, e para trazer aí toda a casa pronta, né, fazendo uma metáfora com a construção de uma casa, a gente precisa passar por essas etapas. E o Ser Você no Site Moda pega esses dois pontos, pega essas duas particularidades, que é o autoconhecimento e a autoestima, para trazer de verdade quem é aquela pessoa. Então, esse trabalho que a gente faz, e inclusive a gente está dando um start agora, nós já temos desde 2018 esse projeto, mas nós estamos dando um start agora que mensalmente nós faremos uma live sobre um determinado assunto para poder ser bem profundo dentro daquele assunto, eu e a Mali, que vamos continuar com o nosso projeto. Não é mesmo, Mali? E a gente já está aí algum tempo de terminar, e normalmente eu começo a chamar as pessoas para alguém que tiver questão, que tiver dúvida, e elogio também, que a gente ama. Nós duas adoramos elogio. Ai, nós amamos elogio. Podem colocar... Adoro. Sou leonina. Eu sou leonina. Sou emocional, nós duas somos super emocionais e a gente ama o elogio. E eu agradeço muito todo mundo hoje. Eu, se deixar aí Marli aqui, ficamos com certeza até meia-noite. Está fácil, porque a gente fala... Fácil. E a sintonia é muito gostosa. E eu queria que a Marli falasse um pouco agora, desse essa finalização e deixasse aí um recado para todo mundo que está nos escutando. Então, gente, o que eu queria colocar, né, como uma síntese de hoje, é que a gente vê na mulher atual, seja ela líder ou ela almejando uma posição de mais responsabilidade, ela tem as mesmas inseguranças e dúvidas que nós tínhamos há 30 anos atrás. Existe mais informação hoje em dia, mas talvez isso confunda ainda mais, porque é muito para lidar.
né? Eu queria deixar aberto os meus canais de comunicação, seja direct, o próprio feed do Instagram, para que vocês coloquem perguntas que vocês gostariam que a gente respondesse nas lives. E o nosso objetivo maior é passar esse aprendizado, que é um aprendizado de vida, um aprendizado prático. E se a gente puder abreviar as decisões, as escolhas, né, de meia dúzia que seja, acho que a gente já vai fazer uma coisa muito bacana, né, Lucila? É isso mesmo, e é exatamente isso que você falou, né? É um aprendizado. A gente trabalha muito, eu e a Marli, a gente trabalha muito com a vida como ela é aqui no dia a dia do que está acontecendo, no momento que a gente está vivendo, e a gente procura trazer isso e alinhar a situação que as pessoas estão se sentindo, estão se moldando, estão se colocando diante de tudo isso. Eu tenho alguns outros projetos paralelos, a Marli tem outros projetos paralelos. Um deles que eu tenho é que eu estou largando aí, acho que largando não, lançando aí, agora talvez agora em maio, uma mentoria online para mulheres líderes, que é bem diferente da liderança feminina. Estou falando de mulheres líderes, vou trabalhar toda essa particularidade. Eu e a Marli temos esse projeto junto, que nós adoramos, nós gostamos e nós temos um alinhamento muito gostoso para falar de tudo isso. E se você não sai de moda, nunca vai sair. Os canais da Marli eu vou pôr depois, porque eu vou pôr esse vídeo online, eu vou pôr depois todos os canais da Marli para a gente poder procurar. Ela tem os projetos dela paralelo que ela também faz, e eu acho que ela quer responder uma pergunta que fizeram aqui. Tem um comentário da Aline que ela diz assim: como tudo na vida, a forma de se vestir é uma escolha e cada um precisa avaliar os prós e contras. E é exatamente isso. Toda decisão tem um risco, qualquer que seja ela. Está chovendo e eu decidi sair, o risco é me molhar. Você escolher a roupa, você escolher um look, ou você escolher assumir um cabelo branco, que é uma coisa que a gente quer falar, mas não deu tempo, né? É uma questão de escolha. E quais são os riscos? Eu não dou conta de usar cabelo branco, eu já sei disso. Então, qual é a resposta para mim? Para de reclamar quando você pinta o cabelo. Vai feliz, não, né? Pintar o cabelo é minha escolha. E eu que arque com os prós e contras disso, né? Mas, enfim, nossa, ficaria mesmo até meia-noite falando aqui. Com muito prazer para vocês. Mas são temas... Aqui, que você pôs um trecho que eu achei muito legal, que você colocou aqui, que você mandou para mim, né? Ganhei os... Não você que ganhou, é um assunto para se falar, né? Ganhei os quilinhos, o que eu faço? Então, a gente ia comentar um pouco sobre isso, sobre a pandemia agora que trouxe os cabelos brancos, trouxe os quilinhos, trouxe uma porção de coisas. Mas isso vai ficar para um próximo papo, no próximo mês, que é assim, essa resposta, a primeira que a gente deixa aqui para vocês irem pensando é assim, tá alinhado com você? Esse cabelo branco tá alinhado com você? Não sei. Eu, como a Marli, se puser cabelo branco, eu vou me odiar. Então, eu preciso pintar. Então, o que está alinhado com a gente? E que, de repente, deu uma desalinhada, eu me perdi um pouco, e que nós podemos te ajudar quando a gente fala do interior para o exterior. É sobre isso que a gente vai comentar na live no próximo mês, que a gente vai passar para vocês quando vai ser. E até um planejamento de transição, né, Lu? A gente está constantemente em evolução. Nós temos saltos de transição. E são momentos que a gente está mais inseguro, mais em dúvida, ou mais consumido por uma responsabilidade de trabalho. E ainda por cima eu tenho que pensar se o cabelo está bom, se a roupa está boa, se a cor está certa. Então, esse planejamento de transição, qualquer que seja ele, é bacana você ter uma pessoa de fora podendo te dar alguns insights ou eventualmente te fazer pensar em algumas questões, né? Por exemplo,
cabelo branco não me representa. O que é que me representa hoje? Aquela roupa parada lá no armário, que eu não dou, não uso, não me representa. A meninada está usando cabelo rosa, azul, amarelo. Fica a questão. Eu vou precisar encerrar agora, porque o Instagram vai encerrar, gente. Não sou eu que quero encerrar, não. Porque ele encerra com 1 hora e a gente já está a 1 minuto dessa 1 hora. Então, realmente, assim, eu agradeço muito a todos vocês. Fiquei muito feliz de tanta gente que eu vi aqui. Agradeço muito a Marli, de junto comigo, estar continuando esse projeto que a gente tem, que é muito legal. Fiquem todos com Deus. Marli pode se despedir, porque ele vai cortar a gente daqui a pouco. Gente, gratidão. Vocês não têm noção como participar, né, como propor, como proporcionar um programa desses é gratificante para a gente. Eu agradeço tanta gente que tem acompanhado a nossa jornada, que confia na gente. Eu tenho muita gratidão por isso. Muitas pessoas me inspiraram durante minha vida e eu fico feliz de poder inspirar outras pessoas. Eu tento retribuir ao universo tudo que eu conquistei. Um beijo no coração de vocês e até daqui a um mês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Marli. Obrigada. Tchau, Lu.